Olá amigos, gratidão por mais uma aula. Este que é o nosso 6º vídeo do nosso curso de Astrologia. É um curso completo, do básico até o avançado. Então, por gentileza, já peço que você curta, comente, compartilhe este vídeo para que esse nosso conteúdo possa ganhar alcance, né? Possa expandir cada vez mais, né? A consciência de muitas pessoas, né? E nós temos também, né, no nosso canal outros cursos, né, de filosofia esotérica, de evangelho do Cristo, bem como dos ensinamentos de Meixo Sama, né? Então, para quem estiver acompanhando esse curso, pode também estar acompanhando os outros, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso, vamos entrar, né, no assunto de casas astrológicas, né? Então, vou dar prosseguimento aqui com as imagens. Só um momento. Então. Aí, antes, porém, eu gostaria aqui de trazer um adendo ainda para finalizarmos os signos, né? Qual seja, dentro dessa linha das modalidades, né, cardinal, fixo e mutável, né, nós temos um signo para cada modalidade destas, né, um signo ideal, né? Então, caso a gente esteja analisando o nosso próprio mapa, ou o mapa de alguém, né, que sempre vai haver, né, a predominância de uma dessas três modalidades, né, a gente pode estar orientando a nível assim, arquetípico, né, para que a pessoa logre êxito aí no equilíbrio, né. A gente vai estar orientando da seguinte forma, né. No caso da modalidade cardinal, né, o ideal é que a pessoa desenvolva o signo de Libra, né, a balança, enquanto ideal, né, para além do seu próprio mapa, né, porque os outros signos são todos animais, né. O carneiro, Áries, é animal, né, o caranguejo, outro animal, bem como a cabra, né, também outro animal. Porém, o signo de Libra não, ele tem a balança enquanto um símbolo, né, e por vezes uma figura feminina, né, segurando a balança, né. Então, o ideal dos cardinais, né, seria o equilíbrio através propriamente aí da balança, né. Já para os signos fixos, né, nós temos touro, animal, né, o leão também outro animal, bem como aqui o escorpião, ainda que atinja o nível de águia, né, continuará sendo ainda um animal. Portanto, a gente encontra o ideal aqui da modalidade fixa, né, no signo de aquário, né, que é um ser ali andrógeno, né, segurando um cântaro de água. Então, ela pode estar sendo orientada, né, a buscar um pouco das virtudes, né, desse signo, enquanto ideal, para que equilibre o excesso dessa modalidade, né, fixa, que é esse o caso. Já agora, para os signos mutáveis, né, a gente tem o signo de Gêmeos, 2 seres humanos, né, mas porém há aí a dualidade, né? Então não é o ideal. No signo de Peixes, né, ainda que seja um animal inofensivo, né, ele ainda é dual também, porque são dois peixes, né? E no signo de Sagitário nós temos uma figura humana, porém ela é mista, né, com a parte animal. Portanto, não temos aí o ideal. Esse ideal a gente encontra no signo de Virgem, né, que é a própria Virgem, né, simbolizando ali. Então, como ideal para os signos mutáveis, né? Isso para além do que a gente vai encontrar no mapa da pessoa, enquanto norteamento, né, para melhoria e equilíbrio. Então, sem mais delongas, vamos entrar agora aqui no assunto de casas astrológicas, né, e tentando correlacionar, né, um pouco aqui com a jornada do herói, né, que a gente pode estar vendo em filmes, né? Todos os filmes e livros que fazem sucesso, né, abordam essa questão da jornada do herói, né, que está configurada aqui na mandala astrológica, né? Então é preciso também, antes, né, que a gente faça uma distinção, né, entre signos e casas astrológicas, né? Os signos, eles são chamados de casas celestes, né? E as casas astrológicas de casas terrestres, né? A Terra vai estar sendo configurada aqui no centro, né, da mandala, e a exemplo do Sol, né, o movimento do Sol durante o dia, né, durante as 24 horas do nosso dia,
Aqui na casa 1, que vai ser a primeira casa, né, vai estar sendo configurado aqui o sol nascente, né? Então aí a aurora e o nascimento do dia, né? Então assim, as casas elas são análogas aos signos, não são a mesma coisa, né? É importante também a gente fazer essa distinção. E aí o sol, após o seu nascimento, né, no dia, ele vai percorrer até atingir o meio-dia, né? Que seria aqui na casa 10 que a gente vai ver. Então quando é o sol do meio-dia, ele está no topo do céu, vai estar correspondendo à casa 10, né? Então aqui ele vai passando até chegar o sol de meio-dia na casa 10. E aí no pôr do sol, né, vai se dar na casa 7, aqui extremamente oposta à primeira. E por fim aqui na meia-noite, né, que é o ápice da noite, ele vai estar aqui no fundo do céu, né? Ou seja, no meio-dia ele está no alto do céu, ou meio do céu, e no horário da meia-noite ele está no fundo do céu. No nascimento aqui, no nascer do sol, ele está no ascendente, está ascendendo, né? Nascendo, e no pôr do sol ele está descendendo, né? Aí por isso que chamamos de descendente, né? E aí as casas astrológicas elas estão dessa forma configuradas a partir do movimento do sol e dos planetas, né, no decorrer do dia. Então quando a gente olha naquele horário que a pessoa nasceu, né, onde estava o sol, ele vai estar configurado aqui a depender do horário, né, em uma das 12 casas. Que é nada mais do que a gente pegar o círculo de 360 graus e dividi-lo em 12 setores, né? Aí a gente vai ter 30 graus para cada setor. Então a diferenciação também importante de signos para casas, né, é que os signos são papéis, né, questões assim arquetípicas, né? Papéis que um ator vai desempenhar, por exemplo, né? E aí os planetas são os atores, né? Então os signos serão os papéis que os atores vão desempenhar, e as casas serão os cenários, né? Então em que situações, né, da nossa vida as coisas manifestar-se-ão, né? A gente pode estar vendo aí através das casas, né? Então vamos iniciar, então analogamente também, né, aos signos, né? Vamos ter também casas de 3 tipos, né? A gente tem signos de 3 modalidades, né? Cardinal, fixo e mutável. As casas igualmente terão essa divisão de 3, né? 3 tipos e 3 modalidades. Só que aqui a gente chama a primeira, né, análoga ao cardinal, né? A primeira vai receber o nome de angular. A segunda, que é análoga ao fixo, né, vai ser chamada de sucedente, né? E por fim a terceiro tipo de casa vai ser casa cadente, né? Então sendo análoga aqui aos mutáveis, né? Então agora vamos analisar cada casa, né, individualmente, né? E aí esse setor que a gente está vendo, né, vai demandar mais ou menos mais umas 2 aulas aí, né, totalizando 3, para que a gente possa aprofundar realmente, né, que é bastante complexo. Então aqui na nossa primeira casa a gente vai ter, né, o ascendente, é a segunda casa mais importante do mapa, né? Então a gente tem aqui a identidade da pessoa, né? Então é o momento do seu nascimento, exatamente, né? Então depende muito do horário de nascimento, né, que vai configurar esta casa, e a partir dela, né, todas as demais serão configuradas, né, a partir desse horário do nascimento. Então já aqui o primeiro início da pessoa na vida foi o seu nascimento, né? Então diz respeito aqui à abordagem da vida, inícios, né? Então qualquer nova empreitada que a pessoa inicie, né? Qualquer assunto novo vai ser sempre abordado da forma aqui do ascendente, né? Então todos os inícios, a abordagem da vida, tanto quanto a vida vai abordar perante ela, né? A vida vai demonstrar exatamente como ela aborda a vida interiormente, como ela encara a vida devolve para a pessoa, né? E aqui vai configurar também o seu ambiente infantil, né, logo após o seu nascimento, né? E isso tudo está configurando aqui a personalidade da pessoa, né? Uma primeira camada, né? A camada mais externa, que todo mundo vê, né? Porque é a máscara que a pessoa usa, né, para encarar
não só a máscara, mas também propriamente o seu corpo, né, para encarar a vida. Então está configurada aqui uma face da sua personalidade, o seu temperamento básico, né? E a sua expressão e a primeira impressão que temos da pessoa, né? Como exatamente também ela gosta de passar essa primeira impressão, né? Então tudo que a pessoa tem dentro do mapa, né, que ela é capaz de expressar, né, seja a qualidade que for, né, mais diversificada ou não, né, vai passar pelo filtro aqui da expressão do ascendente, né? Então, tanto quanto a vida exteriormente vai trazer, né, tanto quanto o que a pessoa é capaz de colocar para fora, né, vai passar por esse filtro aqui do ascendente, né? Então ele é muito importante, essa casa é importantíssima, é a segunda mais importante, né? E aqui exatamente o seu corpo físico, como a gente comentou. Então, há questões de vitalidade do corpo, né? Isso vai repercutir na saúde da pessoa, né? Então, os signos de fogo vão dotar ela de muita vitalidade, né? Signos de terra e de água não vão propiciar tanta vitalidade assim. Então, a gente pode ver questões de saúde também através dessa casa. E aqui os seus maneirismos, né? Por exemplo, que a pessoa se identifica muito no corpo, né? Tanto dizendo respeito à lua, quanto aqui o ascendente, né? Então a pessoa tem o ascendente em Áries, ela vai se identificar muito com a região da cabeça. Pode usar boné, por exemplo, né? No caso de Touro, ela vai se identificar muito com a questão da garganta, do pescoço, e por aí vai. Nos outros exemplos aí. Então basicamente é isso aqui, no primeiro momento, né? A gente abordando aqui essa casa. Agora a segunda casa que sucede a primeira, né? Então ela ganha esse nome de sucedente, né? Porque ela vai sustentar a casa anterior, né? Essa casa aqui de segunda ordem, né? Ela vai sustentar a anterior. Então geralmente tem a ver também com questões de dinheiro, né? Financeiras, mas não só isso, obviamente, mas sempre vai haver esse prisma aí do financeiro, né? Então aqui é a casa dos recursos, né? Materiais e emocionais, né? Mentais também. Então as habilidades assim que a pessoa tem para colocar em prática já, né? Ela já traz em estado dinâmico, né? Pronto já para colocar em prática, né? Como ela vai lidar com o dinheiro, como ela pode vir a ganhar dinheiro, né? Bem como de que forma ela vai tender a gastar nesse dinheiro. Então todos os bens móveis, né, que a pessoa pode adquirir, diferente dos imóveis que estarão em outra casa, né? Então como ela ganha, como gasta, as habilidades inatas já, como ela vai ganhar dinheiro e gastar esse dinheiro, né? E agora aqui numa parte mais emocional e mental, né, o que vai propiciar para ela se autovalorizar, né, através da autoestima, né? Na primeira casa ela tem autoexpressão, autoafirmação, né? Mas nem sempre terá autoestima, né? Vai depender aqui dessa casa sucedente, na segunda. Se ela vai ter autoestima ou não, se ela vai ter capacidade de persistir, né? Ou aonde ela tem, né, essa capacidade de persistir, de ser determinada, né? E por fim concretizar coisas, né, através disso. Como ela pode também agregar valor, né, em algum trabalho, né, em alguma empreitada, algum produto ou serviço, como ela pode estar agregando valor, e principalmente também através da harmonia da estética, né, trazendo beleza, atratividade para esse produto, né. Então basicamente é isso aqui, essa casa através do dinheiro, né, e dos recursos, não só materiais, mas também recursos emocionais e mentais, ela vai estar sustentando a sua própria identidade e autoexpressão do ascendente, né, da casa 1. Então é uma casa aqui que sustenta a primeira, né? E agora então vamos para a terceira, né, que é a casa cadente, né, análoga aos mutáveis, né? Então é uma casa mental, portanto, né? E aqui vai tratar da mente concreta do nosso herói, né? Então ele nasceu, né, tem seu corpo físico, sua autoexpressão, né? E aí ele tem recursos, sejam bens ou habilidades, né? E aqui ele vai começar a aprender coisas novas também, né? Então se ele tem uma mente capaz de aprender coisas novas, né, de forma rápida,
e a sua habilidade de comunicação, né? Então isso tudo vai contribuir muito para a sua autoexpressão, né? Seja através da comunicação ou através da aprendizagem, né? Então aqui a mente concreta eu queria com as coisas materiais, né? Uma mente de raciocínio lógico, por exemplo, né? Uma mente que trata das coisas concretas, né? Então uma mente, em certo sentido, científica, né? Uma mente lógica, que faz associações, né? Ser isso, então aquilo, né? E por aí vai. Então, a depender do signo e dos planetas aqui, né? A pessoa pode ser favorecida mais para se expressar exteriormente, né? No caso da comunicação. Mas a comunicação pode ser de outros tipos, né? Não só na fala, na oralidade, mas também na escrita, né? Então, a depender do tipo de planeta ou de signo, a pessoa pode desempenhar essa casa de uma forma mais reservada, mais introspectiva, né? Sendo através da aprendizagem, por exemplo, né? Ou dependendo dessa tipologia, vai ser propiciado mais uma questão extrovertida, né? Uma comunicação mais aberta, né? Mais livre. E isso também vai estar configurado aqui, o derredor do nosso herói, né? Então, seus irmãos e parentes, né? Parentes e primos, por exemplo, né? Então, o seu relacionamento com os vizinhos, né? Com o comércio também, se ele tem essa habilidade de troca, né? De comunicar, de fazer essa troca de ideias, né? Não só o comércio de coisas físicas, mas também de ideias, né? Trocar, se comunicar. E todas as viagens curtas, né? Viagens de carro, viagens que estão ao nosso redor, né? Já no Brasil, por exemplo, né? Quando a gente muda de cidade, é toda uma nova cultura, né? Então ela já ganha um aspecto de exterior, né? Como se a gente estivesse viajando para o exterior. Então, no Brasil, por exemplo, não conta aqui nessa casa, né, de viagem curta de uma cidade para outra, né? Vai ser em outra casa que a gente vai ver isso. Agora aqui uma nova casa, né, angular, né, análoga ao cardinal. É uma casa aqui de primeira ordem que a gente está vendo agora, ou a segunda, né? Que diz respeito às nossas raízes, né, nossos antepassados, né? E propriamente de forma concreta, né, o nosso lar, né, nossa família. O pai ou a mãe vai depender do pai ou da mãe que fica mais em casa, que desempenha mais essa tarefa de acolhimento, né, de cuidado, de nutrição, né, que passa mais tempo com a pessoa dentro do lar, né. Aí tanto pode ser o pai, a figura do pai ou da mãe, né. Aí o pai ou a mãe que fica mais fora de casa, que trabalha mais, né, na vida pública, né, vai estar configurada na outra casa. Então aqui a nossa família, nosso relacionamento com a família, né. Então se a gente vai ser apegado ou não com a família, a nossa ancestralidade, como a gente comentou, e a nossa vida privada, se a pessoa vai ter compleição, né, para ficar mais, de certa forma, isolada no seu quarto, né, se ela vai ter vida interior, né, e por consequência também como será a sua velhice, né, a sua aposentadoria, ou seja, quando ela para de trabalhar, né, como vai estar configurado esse período aqui da vida, né, o fim da vida, né. Diz respeito também aqui a imóveis e terras, né, então a depender também a pessoa pode vir a trabalhar com isso, no caso de corretores, né, por exemplo. Então imóveis e terras aqui são bens, então imóveis, né. Na 2 nós vimos bens móveis, né? Então tem essa diferença. Então, uma parte assim no sentido mais interior, né? Vamos ter a alma da pessoa, né? O que ela traz aqui de vida interior. Se ela tem facilidade para imaginação, por exemplo, né? Porque na casa 3 a gente viu que a gente aprende as coisas, né? Mas se a gente não tiver um vínculo emocional com aquilo que a gente aprendeu, né? A gente não tem uma imaginação vívida, né? Uma vida interior, portanto, a gente não consegue ter uma memória boa, né? De tudo aquilo que a gente aprendeu. Então essa vida interior também da pessoa, por consequência, traz uma segurança emocional, né? Então, a depender do relacionamento dela com a família, como foi, né? Se ela vai ter desafios nessa casa aqui ou não, ela terá então mais ou menos segurança emocional, né? Então é uma coisa muito importante.
É uma casa que geralmente não... geralmente ela é um pouco menosprezada, mas ela é muito importante exatamente por configurar as nossas raízes, né? Então, se a gente tem problema nas raízes, né? A gente tem um mau relacionamento com a família, com a nossa ancestralidade, né? Por conseguinte, nós teremos dificuldade, né, na nossa profissão, por exemplo, nos nossos relacionamentos sérios, e em diversos outros setores, né? Devido ao bloqueio nas raízes, né? A gente tem bloqueios também no tronco, nos galhos, nas folhas, né? Repercute em tudo, né? Então, qual será também a nossa qualidade de acolhimento, né? Seja de acolher a nós mesmos, né? Ou de acolher a outrem, né? Vai estar configurado aqui também. Eu acho que eu só esqueci de comentar alguma coisa aqui na 2, né? Necessidades fisiológicas aqui, né? Que diz respeito à alimentação, né? E o prazer que a gente tem nessas necessidades, né? Básicas de alimentação, de procriação da espécie, né? Da sexualidade. Então, a depender da configuração dessa casa, a pessoa pode ter determinados vícios aqui, né? Uma compleição maior ou não para ter... para abusar, né, dessas necessidades aqui ou não, né? Ou se ela vai ser muito prudente quanto a isso, né? Então, dando prosseguimento agora para a nossa quinta casa, né? Que é uma nova... a segunda casa sucedente, né? A 4 foi uma nova angular, né? Análogo ao cardinal. Aqui é uma sucedente que é análoga a fixo, né? Só que é pela segunda vez que nós estamos vendo essas modalidades, né? Aqui também diz respeito a dinheiro, por exemplo, né? Assim como a 2, porém aqui vai ser mais como a gente... no que, né? A gente gasta mais o dinheiro, né? Que será nos nossos prazeres, né? Nas diversões, né? Então, se a gente tiver problema nessa casa aqui, a gente pode gastar muito dinheiro que a gente ganha lá na 2, né? Por exemplo. Então, o nosso amor romântico, né? A nossa capacidade de amar, né? E de sermos amados, né? Se temos facilidade para isso ou não, fluência, né? Porque isso configura um grande prazer para a pessoa, né? Essa questão do amar e ser amado, né? Então, uma casa que, além de ser fixa, né? Mas ela tem esse viés também muito forte emocional, né? Amoroso, né? De respeito ao ser. A sexualidade, por exemplo, vai ser aqui no sentido do romance, né? Da diversão, né? Seria um sexo, portanto, sem compromisso, por exemplo, né? Então, se a pessoa vai ter compleição, é isso ou não, né? No sentido de buscar esse prazer romântico, né? Ou esse prazer de diversão, né? Aí, por exemplo, né, a paquera, flertes, por exemplo, né? E as diversões e hobbies da pessoa, né? O que ela gosta de fazer que a faz feliz, né? Que ela gosta de praticar, que a deixa feliz, né? Portanto, aí teremos jogos e esportes também, né? No sentido de jogos, né? De prazer, de brincadeira, de diversão, né? E também a casa da especulação econômica, por exemplo, né? Então a gente vê que tem muito a ver, ó, o amor romântico, conjuntamente aqui a especulação e a sorte, né? Então é um pouco contraditório com o ditado popular que diz que quem tem sorte no amor geralmente tem azar no jogo e vice-versa, né? Mas pela astrologia a gente vê que uma coisa está atrelada à outra, diretamente proporcional. Então, se teremos sorte ou não, o azar no jogo, a depender da configuração da casa, né? E um sentido mais interno agora, né? A nossa criatividade e como a gente lida com a nossa imagem, né? Aí aqui contribui também para a valorização do eu, né? Mas agora será no sentido de auto-amor, né? Se a pessoa tem amor próprio, né? Estará nessa casa que na 2 a gente viu que é autoestima, né? E na 1 é autoafirmação. Nessa é aqui a questão do amor próprio, né? E como ela lida com a imagem que ela transmite, né? Ou que imagem ela quer transmitir aí, né? Então a nossa capacidade criativa, né? Mais proeminente na questão artística, né? Ou, por exemplo, aqui na área da educação, né? O professor, por mais conhecimento que ele tenha, se ele não tiver didática, ele não consegue
desempenhar uma educação, né, com êxito, né, uma educação que tenha atratividade, né, que seja prazerosa, por exemplo, né. Aí isso é o que atrai os alunos, por exemplo, né. Então, também para a educação dos nossos filhos, por exemplo, né. Então aqui que tipo de filhos a pessoa vai ter, né, depende do signo e dos planetas, né. Se a probabilidade é maior de ser menino ou menina, por exemplo, e como será a nossa relação com eles, né? Porque nada mais é também, no caso do professor, a relação que ele tem para com os alunos, né? Todos os assuntos que diz respeito a crianças e jovens, né? Porque tem a ver com diversão, por exemplo, né? Aí que a nossa capacidade artística, como eu falei, né? De criatividade, e no caso das artes cênicas, né? Mais proeminente aqui é a questão da dramatização, né, para a pessoa, que aqui também cria algo de ela querer transmitir a imagem, né, de ela querer ocupar o centro do palco, né, para desempenhar alguma apresentação, né, alguma publicação, exibir seus talentos, né, por exemplo, no sentido aqui amoroso, né, aquilo que a pessoa ama fazer, né, portanto ela quer ser vista, né, através disso, né. Aí no caso de publicações, né, aqui de artigos, de jornais, revistas, né, livros, muita questão da publicidade também, né, porque tem a ver com você vender uma imagem, né. Então, o quão a imagem atrativa será, né, quão atrativo será as nossas publicações, por exemplo, né, sejam elas livros, né, ou artigos, jornais, né, etc, né. Como serão as nossas apresentações, né, tem muito a ver também com os atores, né, e também com os professores, né, por exemplo. E se teremos aqui popularidade também, né, uma casa que traz atratividade, né, devido à imagem, o amor que a pessoa põe naquilo que faz, né, por conseguinte teremos popularidade nisso, né. Aí agora voltando, né, à casa 2, novamente, né, tem uma questão aqui interessante, né, que todo mundo tem uma capacidade de, por assim dizer, de determinação e persistência em algo, né, para concretizar algo, né, mas nem sempre é de acordo com o senso comum, né, trabalhos assim populares, né, mas a pessoa vai ter, de alguma forma, né, depender do signo da casa, né. Então, por exemplo, pode ser filosofia, né, no meu caso, por exemplo, é filosofia. Então, eu nunca havia me identificado com nada até conhecer a filosofia, por exemplo, né? Que é uma área que eu tenho facilidade para ter determinação e persistência, né? Então é importante a gente ver essa casa para orientar a pessoa, né? No que ela tem essa capacidade de persistir, né? E, portanto, de fazer dinheiro de alguma forma. Finalizamos então aqui a quinta casa, né? E vamos para mais uma agora cadente, né, o mental, uma casa análoga aos mutáveis, né? Portanto, será que uma casa de serviço, né, uma casa mental, né? Como a gente desempenha o nosso serviço, né? Isso vai complementar o que a gente viu na casa 2, né? De ganhar dinheiro, né? Quais são as habilidades, e aqui a pessoa vai aprimorar essas habilidades, né? Vai aprimorar os seus produtos, né? ou né, os seus serviços, né, através da forma como ela conduz o seu trabalho, né, como ela presta um serviço, né, como ela organiza a sua rotina, né, se ela tem responsabilidade com os deveres, né, cotidianos, né. Então todo mundo tem também, né, algo em que terá uma compleição natural e terá fluência, né, para isso, né. Nem todos terão de acordo com o senso comum, né, com as tarefas comuns, né. Aí aqui é importante, por exemplo, se a pessoa é muito sensível, né, ela não pode trabalhar num ambiente de trabalho que demanda muita urgência, muitos desafios, né, trabalha sob pressão, não vai combinar, né. Agora, se ela tem compleição para desafios, né, aqui nessa casa, o ideal é que ela busque, né, um ambiente de trabalho dentro da profissão dela, né, em que ela se sinta bem, que ela seja desafiada, por exemplo. Então tudo vai depender
do signo e dos planetas aqui, né? É importante aqui uma casa de orientação vocacional e de carreira, né? É um ponto-chave, né? Tem outros também, mais importantes ainda, mas é um ponto-chave. Porque aqui é o ambiente de trabalho, né? Muito importante também. Então, como ela aperfeiçoa, né? Que tipo de métodos, né, ela aplica, né? Vai ter compreensão maior ou não. Se ela for um empregador, né? Que tipo de empregados ela vai ter? Ou se ela é um funcionário, que tipo de funcionário ela é, né? Como ela, portanto, presta serviço, né? Aqui animais de estimação, né? Os pets, enquanto eles nos prestam serviço, né? De companhia, e nós prestamos serviço a eles, né? Sendo úteis a eles, né? Prestamos serviço e recebemos serviço deles também, em algum nível, né? Seja material ou emocional, né? E aqui vai estar configurado também a nossa saúde, né? Porque está diretamente relacionada aos nossos hábitos, da nossa dieta, né? Não só a dieta de alimentação, né? Mas também a nossa dieta emocional, mental, né? O que a gente lê, né? O que a gente conversa, o que a gente busca, né? A nível mental, espiritual, etc., né? Então, como a gente lida com a nossa rotina do dia a dia, como a gente executa a nossa dieta, tudo isso vai reverberar aqui na questão da saúde ou da doença, né? Então, no sentido geral, né, é o nosso serviço a ser prestado, né? Aqui o herói ele vai começar a aprender a ser útil, né? Ele descobriu os seus talentos na casa 5, né? Aquilo que ele faz com amor, né? Aí, a exemplo de Hércules, né? Ele retorna, né, na sua primeira missão, né, combatendo o leão de Nemeia, né? Ou de Medeia, não lembro, né? Ele mata o leão, vence o leão, mas se veste com a pele do leão, né? Simbolizando aqui o seu primeiro trabalho, né? De descobrir a sua criatividade, né? Aquilo que ele tem talento e faz com amor, né? E, num certo nível, também domando o nosso ego, né? O nosso orgulho. E aí ele, logo em seguida, né? Parte para vários trabalhos, né? Então ele começa já na casa 6 a servir, a ser útil, né? A desempenhar tarefas e trabalhos, serviços. E agora então a gente parte para uma nova casa, né? Análoga ao cardinal, é uma nova casa angular, né? A terceira casa angular aqui. Ela é a terceira casa mais importante do mapa, né? A segunda nós vimos que é a casa 1, essa casa 7 é a terceira, né? Então o nosso herói ele tem que aprender, né, nós enquanto, né, heróis, né, nessa jornada da individuação, né, temos que aprender a nos relacionar também com as pessoas, né, a propor acordos, né, parcerias. Então aqui vai ser a nossa habilidade de negociação, né, de propor acordos e de ter relacionamentos e sociedades, né, bem-sucedidas, né. Então lá na casa 5 a gente tem o amor romântico, né, como nós vimos, né? Aquela coisa do romance, da diversão, ainda sem compromisso. Aqui a gente começa a ter o compromisso, portanto assume-se um contrato, né? Seja simbólico ou não, né? Ou propriamente escrito, que no caso aqui do casamento, né? Então a gente está afirmando aqui um acordo, né? E um compromisso com a pessoa. Portanto, é diferente, né, do namoro, né, ali do namoro sem compromisso, por assim dizer, né? Então, por isso que muita gente fala, né, que depois que casa, as coisas mudaram, né, mudam muito. Porque quando você namorava, provavelmente só estavam vivendo, né, quando essas pessoas namoravam, provavelmente estavam vivendo só a casa 5, né? Não tinham ainda uma certa seriedade, né? Um acordo mais sério, firmado, né? Então, como serão os nossos sócios, né? Então, aqui a gente vai receber do outro também de acordo com a forma como nós nos relacionamos, né? Então, se somos diplomáticos, vamos atrair pessoas diplomáticas. Se somos egoístas, atrairemos pessoas igualmente egoístas, né? Então, essa casa é muito dito que ela diz respeito
aos outros, né? Mas eu entendo que não são só os outros, né? Somos nós também, né? Como nós somos no relacionamento com os outros, né? O que seria o nós, né? Então é o outro, mas tem 50% nosso aí dentro também, né? Porque o outro nada mais é também que o nosso espelho, né? É um reflexo. Então o que a gente acha que 50% é o outro, na verdade também somos nós em 100% ali, né? Basta a gente ter olhos para ver, né? Os nossos concorrentes e rivais também, porque vai ser muito da forma como a gente lida, né? Com parcerias ou não, né? E aqui o relacionamento com a justiça, né? Se teremos sorte nos litígios, né? Ou não, se vai estar favorecido aqui questões judiciais ou não. E por fim as belas artes, né? As artes mais mentais também, né? Por causa do signo de ar. Então, portanto, a arquitetura e a poesia principalmente, mas todas as artes do belo, né? Estarão aqui dentro dessa casa. Agora, dando prosseguimento, uma nova casa sucedente, né? Análoga ao signo fixo, né? Então, uma casa que também vai envolver dinheiro, mas agora é dinheiro conjunto, né? Ou dinheiro dos outros, né? Ou como a gente compartilha esse dinheiro, né? É a casa dos ciclos, né? No sentido geral, porque demanda várias transformações, né? Porque através das crises, né? E transformações, se a gente vai aprender que vai ter facilidade ou não para finalizar, né? Ciclos, né? Que a gente precisa se transformar, né? Enquanto aparece uma crise, né? Nós que precisamos mudar, né? Aprendermos a morrer em um certo sentido, né? A nos desfazermos aqui de defeitos, de vícios, né? Então, quão forte é isso em nós ou não? Vai estar configurado nessa casa, né? Que será, portanto, a nossa capacidade de transformação, né? E também de regeneração espiritual, né? Perante crises, né? Então, serão aqui as crises, medos da pessoa ou traumas, né? Bem como aqui, como tem relação com fixidez, né? Com obsessões, né? Vícios, né? A sexualidade aqui pode tanto ser no sentido degenerativo, né? Vicioso, né? Bem como no sentido transcendente espiritual, né? Porque aqui a sexualidade já será no sentido de alma, né? De comunhão, né? Com a pessoa, né? Então, a depender da casa que será mais forte no mapa, né? Seja a 2, a 5, aqui ó, a casa 8, né? O quanto aberto nós estaremos, né? A nos aprofundar em comunhão com o outro, né? Aqui através da sexualidade, por exemplo, né? Mas há também a partir do compartilhamento da nossa intimidade com o outro, né? Não só a sexualidade. Então a nossa regeneração espiritual, comentei, habilidades ocultas, né? Que estão latentes, mas quase prontas já para se manifestarem, né? Então vai depender de questões aqui de crises, né? Porque nada mais é que nas crises, né? Nas dificuldades, que nós descobrimos habilidades ocultas, né? Portanto, faz-se necessário que passemos por situações desafiadoras também, né? Dentro do nosso mapa, né? Então aqui o herói, né? vai se deparar com a morte, né? Por vezes, né? Então em algum momento ele vai se deparar com a morte, né? Com questões muito difíceis, né? E portanto ele vai descobrir novas habilidades aí ocultas, né? Com certeza também sobreviverá, né? E irá transpassar, né? Esse período difícil. A nossa habilidade aqui de investigação secreta, né? Investigações secretas, que é a questão de aprofundamento, né? De você ter coragem para desvendar, né? As coisas ocultas, né? Então, portanto, tem a ver com o ocultismo, aqui no caso do esoterismo, né? Onde a pessoa pode até descobrir a questão da astrologia, por exemplo, né? Mas questões outras várias, né? Com relação ao esoterismo, com o ocultismo. E aqui a causa morte da pessoa, né? A forma como provavelmente ela
ela irá morrer de fato, né? Mas a gente nunca pode prever a morte da pessoa em momento algum, né? São só tendências. Só quem sabe a hora, o dia é Deus, né? E por vezes a pessoa pode ganhar, né, moratórias aí, pode ganhar um prolongamento da vida, né? Depender do seu merecimento, né? Então aqui, como a gente comentou da questão financeira, né, como toda casa sucedente, né, análogo ao fixo, vamos ter os recursos, dinheiros, né, por exemplo, compartilhados, né? Então a pessoa pode receber também, através aqui da morte, né, heranças boas, a depender do estado da casa. Como nós compartilhamos a nossa intimidade com o outro, né? Muito a questão da sociedade ali, do casamento, da parceria, né? Seja parceria afetiva, né? Ou de sociedade financeira, né? De trabalho. Como nós desempenharemos essa questão da intimidade, compartilhamento de segredos, né? E o dinheiro propriamente também, a conta conjunta, por exemplo, né? Estará nessa casa aqui. Então essa casa fala também de controle, né? Porque a gente pode controlar as pessoas, né? Ou ser controlados, ou sermos controlados através da sexualidade, por exemplo, né? Através do dinheiro também, através igualmente de segredos, né? De intimidades. Portanto, é uma casa que diz respeito aqui a controle, né? E aí a gente tem também as seguradoras, né? Que oferecem seguros, por exemplo. Então, se a pessoa tiver pontos de profissão, de carreira relacionado com essa casa, pode ser essa questão de seguros, bancos, né? Porque lida com o dinheiro dos outros, né? Tributos, né? Impostos, pensões e aposentadoria, né? Lá na casa 4 nós vimos como a pessoa vai viver, né? Aposentadoria no sentido de vida interior, né? De intimidade na sua casa, né? Mas aqui vai dizer respeito à questão financeira da aposentadoria, né? Então se ela vai também herdar pensões e heranças, né? Ou heranças. E por fim aqui mais um ciclo, né? Fechando aqui de mutáveis, né? Análogo aos mutáveis, nessa casa sucedente mental, né? Que vai dizer respeito à filosofia, né? Então o herói, após se deparar com a morte, né, e superar isso, ele automaticamente vai vislumbrar, né, um horizonte mais expandido de consciência, né? Olhar para as estrelas, né? Olhar para o céu e buscar, né, um eu superior, né? Através da filosofia, da religião, né? De ideais e aspirações elevadas, né? A sua visão expande, a visão de mundo, né? Aqui do herói ganha sentido para a vida dele, né? É muito interessante isso. É uma casa que fala de sentido de vida, de como a gente vê a vida, ou vislumbra, né? Sonha. Pode dizer respeito aos sonhos também, né? Propriamente falando, né? A sua capacidade de sonhar, de ter sonhos lúcidos, né? Então aqui vai estar configurada a filosofia de vida da pessoa, né? A sua mente abstrata, né? Que é a mente filosófica, que lida com princípios, conceitos, né? Ideias, né? Portanto, de respeito também à religião, né? As suas crenças, né? As crenças do herói, até se ele será materialista ou não, né? Porque até essa questão de não crer em nada é uma crença também, né? Então é interessante. Como a gente comentou, né? A astrologia serve para a gente pensar tudo, né? Pensar sobre qualquer assunto a gente vai encontrar dentro de alguma casa ou de algum signo aqui da astrologia. Então, a forma como a pessoa vai lidar com as leis, né? Ou se ela pode trabalhar com isso, por exemplo, né? O ensino superior, né? Que tipo de graduação, de mestrado ou doutorado a pessoa terá compleição natural aqui, né? Portanto, aqui com as universidades, né? E também a questão do estrangeiro, né? Que são outras culturas, né? E como eu comentei, né? O Brasil, por exemplo, né? Só da gente mudar de cidade para outra, encontraremos já outras culturas, né? E aí, portanto, vai estar representada nessa casa, então, né? A questão do estrangeiro aqui no Brasil, né? Mudando de cidade, porque a gente conhece outras culturas e tudo isso vai expandir a nossa consciência, né? A nossa mente abstrata,
ao contato, né, com outras culturas, com outras línguas, né? Então aqui diz respeito às viagens longas, né, de avião, etc., né? E por isso, né, o comércio exterior, se a pessoa pode trabalhar com isso também, por exemplo, né? Ou se ela pode desempenhar uma carreira no estrangeiro, né, no exterior. Opa, caiu aqui. Se ela vai desempenhar a questão de línguas, né, por exemplo. Ela pode trabalhar com línguas estrangeiras, né? Mas deixa eu ajeitar aqui. Ela pode trabalhar com línguas estrangeiras, por exemplo, e entre outras coisas. E agora mais um novo ciclo aqui de casas, né? É a casa mais importante do mapa. Acho que eu não diria importante, né? Acho que o termo correto seria uma casa mais poderosa, né? Que tem mais poder, que tem mais poder de alavanca, né? Seja para o signo ou para o planeta que nela se encontre, né? É a casa mais elevada, né? Que corresponde ao sol do meio-dia, né? Aquilo que está no alto do céu, portanto ganha muita relevância, né? Ganha muito alcance, né? Então, a casa mais poderosa do mapa, né? A segunda a gente viu que é o ascendente, né? A primeira. A terceira nós vimos que é a casa 7. E a casa 4 será propriamente a quarta, né? Mais importante. Então aqui vai dizer respeito, né? Agora o herói que vislumbrou, né? Expandiu sua consciência, né? Da sua missão, assim, visão de mundo, né? Uma filosofia, um eu superior que ele vislumbra, né? Agora ele vai buscar desenvolver uma carreira, né? Realizar algo grande, né? Perante a sociedade, né? Aqui é onde ele vai ter a sua missão propriamente, né? A sua vocação, né? Que tipo de missão e vocação ele tem para desempenhar, né? E aí, portanto, sua profissão, né? No nosso caso, nossa posição e reconhecimento social, né? Se a pessoa vai ter já a compleição, vai ter facilidade para ser reconhecida e ocupar cargos de responsabilidade, cargos de autoridade, de destaque, né? Estará representado aqui nessa casa. Quais serão as suas realizações, né, principais na vida, né? Aí, como a gente falou, né, na casa 4, que fica representado o genitor, né, do indivíduo, que fica mais em casa, né, que tem mais a questão do acolhimento, da proteção, né, que passa mais tempo em casa com a pessoa, né? Aqui o herói está fora de casa, está na vida pública, né? E ao mesmo tempo o seu genitor, né, o seu pai ou mãe, né, estará representado aqui, né, de acordo se é aquele que fica mais tempo fora de casa, né, que fica mais na vida pública, né, que fica mais atuante no trabalho, por exemplo. Então qualquer tipo de autoridade, né, seja o empregador da pessoa, né, ou juízes, né, por exemplo, né. E aí a gente junta, no caso de problemas judiciais, né, a gente junta lá a casa 7, que tem a ver com a justiça, né, e a casa 10 aqui, que tem a ver com juízes, né. Então a gente relaciona, portanto, essas duas casas aí. E agora dando prosseguimento a mais uma casa sucedente, né, análogas aí aos signos fixos, né, portanto ela tem a ver também com dinheiro de alguma forma, né, como a gente vai empregar o nosso dinheiro para causas sociais, por exemplo, né? Desenvolver atividades não lucrativas, né? A gente pode fomentar isso, né? Fomentar organizações não governamentais, por exemplo, né? Aqui, depois que o herói tem o seu heroísmo, né? Reconhecido perante a sociedade, né? Lá na casa anterior, que é a 10, aqui ele vai fixar isso, né, de uma forma altruísta, né, sendo útil à sociedade, né, colocando a sua missão e a sua vocação à disposição também da sociedade, né, vai estar representado ali. Nós vimos, né, na casa 2 como a pessoa pode ganhar dinheiro de uma forma mais imediata, né, na casa 6 como ela pode melhorar, né, e aprimorar, né, o seu produto ou serviço, né, e suas habilidades, como ela vai servir. Aqui na 10
qual propriamente a vocação, né? Qual a profissão que ela vai escolher, né? Em primeiro lugar vai estar visto na 10, né? Que a gente viu aqui a casa anterior. Aí só um momento. A gente viu aqui na 10, né? Na casa anterior. A gente junta então a 2, a 6 e a 10 para ver a vocação, a carreira da pessoa, né? Como ela pode ganhar dinheiro. E portanto, aqui na 11, né? Ela vai empregar também essa profissão, os seus recursos, né? De forma que a contribuir para a sociedade, né? Com ideias, né? De transformação social, né? Quais são as esperanças e desejos, né? Que ela tem para realizar na sociedade, né? Então ela pode também trazer invenções, né? Realizar coisas novas, né? Tecnológicas, por exemplo, né? Pode inovar aí na sociedade de alguma forma, contribuindo, né? Portanto, com as transformações sociais, né? Então as ONGs estarão aqui representadas também, se a pessoa terá a compleição ou não para isso. E as suas associações, né, com relação às suas ideias, né? A questão de fraternidade, né? Então, clubes, amigos, né? Que tipo de amigos a pessoa procura, né? Ou como ela se relaciona lá com os amigos e, portanto, o que ela vai receber dos amigos, né? Tudo depende, vai ser sempre uma via de mão dupla, né? De acordo com o que a gente entrega, a gente recebe, né? E por fim aqui seria a casa, será que a nossa casa, a última cadente, né? Que também é uma casa mental, só que aqui é a última, né? Análoga aos mutáveis, né? Então é a casa mais complexa de todas, né? Que tem muitos assuntos, né? A casa mais difícil de se analisar, né? Porque ela propriamente o inconsciente da pessoa, né? De todas as vidas passadas, né? Como ela lida com esse inconsciente, com esses aspectos kármicos, né? Então, se ela vai ter facilidade, se o herói, né, vai ter facilidade para se entregar, se sacrificar, né, nessa missão, né? Ele vai se entregar aqui totalmente, né? Onde a nossa personalidade e o ego serão dissolvidos, né? É uma casa de dissolução, né? Mas não de aniquilamento do eu, né? É a dissolução do ego, da persona, né? Mas assim, o crescimento do eu superior, né? É o crescimento do eu mais elevado, né? Então, enquanto um diminui, o outro cresce, né? Como João Batista falava, né? É preciso que eu diminua para que ele cresça, né? Então, é uma casa aqui de serviço também, como a 6, né? Só que aqui é um serviço não utilitário, né? Um serviço sagrado. Seria então o sacro ofício, né? A nossa capacidade de sacrifício para a sociedade, né? Aqui é no sentido mais de entrega, né? Aqui você não conta com recursos, né? Aqui você próprio se doa totalmente, né? Então você exercita, né, a caridade totalmente, né? A sua capacidade para o misticismo, né? Portanto, é uma casa kármica, né? E a gente pode vivenciar aqui, né? Se a gente não servir bem na casa 6, né, que é de serviço, a gente pode enfrentar, a depender da configuração dessa casa, né, limitações e sofrimentos, né, a fim de chamar a nossa atenção, né. Que, por exemplo, quando a gente está no hospital, né, internado, ou quando a pessoa é presa, né, por exemplo, é confinada, é uma oportunidade que ela vai ter, né, de reflexão, né, interior, né, de refletir sobre a sua vida, sobre seus erros, né, o que ela pode fazer para melhorar, a sair dos seus vícios, né, e autossabotagem, né. Então, uma casa que fala de limitações, né, de sofrimentos, né, mas com vias de dissolução aqui da persona, né, do eu, do ego, né, uma dissolução, mas de construção ao mesmo tempo do eu superior, né. Portanto, aqui a gente nunca vai dissolver 100%, né, o ego e a persona, né, o eu. Isso é até útil também, porque senão a gente vira esquizofrênico, né. A gente precisa ter algum nível, né, de uma máscara, de algum instrumento externo, né, para que o eu superior possa utilizar ele, né,
e não ser comandado pela persona, né? A gente precisa fazer o oposto, né? Inverter. Então é uma casa profundamente kármica, né? Tanto negativamente quanto positivamente, né? Então a depender de como ela estiver configurada. Então as nossas forças e fraquezas, né, inconscientes estarão representadas aqui, né? Então a pessoa pode descobrir também forças aí ocultas, né? Profundamente inconscientes. E aí no momento em que ela se isola, né, seja num convite positivo, né, que é a meditação, por exemplo, né, a gente separa o momento para ter um isolamento e um contato com o nosso eu superior, né, ou quando a gente está isolado de alguma forma, né, desempenhando papéis de caridade, né, na sociedade, né, seja em hospitais, que são as instituições, né, de isolamento, hospitais, laboratórios, né, prisões, asilos, orfanatos, né, monastérios, por exemplo. Não é recomendado, né, hoje, no sentido espiritual, você se isolar 100%, né, porque o crescimento espiritual fica muito limitado, né, você só vai vivenciar essa casa, né. Importante que a gente vivencie as 12 casas, né, mas fala de isolamento momentâneo, né, que é o ideal. Então é um momento que a gente tira para meditar ou para desempenhar o exercício da caridade, né, seja em laboratórios, hospitais, né, prisões. Se a pessoa vai ter facilidade aqui para trabalhar, né, em laboratórios, por exemplo, né, em hospitais, ela vai ter essa compreensão, a depender da configuração da casa, né. Então se ela corre o risco também de ser presa, de ter a sua liberdade tolhida de alguma forma, né, seja por internação em hospital, né, seja pela prisão, no caso do fim da vida, asilos, né, e também no início da vida aqui nos orfanatos, né, por exemplo. E aqui no nível mais oculto, transcendente, profundo, né, as escolas de mistério, né, estão configuradas aqui, que trata, que versa sobre o misticismo, né, o ocultismo, que fala de coisas transcendentes, né, de como a gente pode, nas escolas de mistério a gente aprende como podemos dissolver, né, o máximo aí a personalidade, como a gente pode ir transcendendo, né, essa questão da personalidade e crescendo o nosso eu superior, né. A gente vê nessa casa aqui, das escolas de mistério, né. E a despeito disso, do que a pessoa estuda ou não, né, se ela é uma pessoa que vivencia, né, a sua fé lá da 9, né, que ela adquiriu na casa 9, a sua fé, religião, visão de mundo, né, aqui é como propriamente ela aplica tudo que ela acredita, né. Então aqui ela vivencia na prática a sua fé, que é a espiritualidade, né, portanto, né. Então basicamente é isso, a espiritualidade enquanto prática vai ser a caridade, né, o exercício da caridade, do misticismo, né, da capacidade de sacrifício, né, um serviço sagrado, para além do serviço utilitário que está lá na 6, né. E aí por fim a gente encerra então essa primeira abordagem, né, bem superficial, vendo cada uma de forma isolada, e aí na próxima aula nós veremos de forma aprofundada, né, correlacionando todas as casas umas com as outras, né, a gente tentar ver exatamente aqui essa visão do todo, né, como a gente observou aqui no começo, né. A gente vai estudar na próxima aula exatamente como uma casa conversa com a outra, né, como um signo conversa com o outro, né, quais são as fluências naturais, né, e as dificuldades naturais. Vamos estar visualizando na próxima aula, então. Então, se alguém tiver dúvidas aí, deixa aí nos comentários. A gente vai ver.